pensar, né, que as coisas saem exatamente do jeito que o padre quer. E não, nem sempre as coisas estão do jeito que o padre quer, ou do jeito que a comunidade quer. Não vai ser sempre do nosso jeitinho, né? Mas vamos amá-la do jeito que ela está, tentando transformá-la através disso, porque é o amor, a caridade que de fato transforma as pessoas e transforma as coisas, porque a caridade ela transforma por dentro, ela vai mudando a pessoa por dentro, de dentro para fora. Nós poderíamos mudar esta paróquia, né, utilizando-se apenas de marketing e empreendedorismo, né? Empreendedorismo. Talvez nós tivéssemos mais pessoas ainda nos bancos se nós usássemos um marketing melhor, ou tivéssemos uma visão, né, empreendedora, como hoje se divulga tanto. Mas isso não transforma a vida das pessoas verdadeiramente. Não adianta os bancos estarem lotados, e graças a Deus tem um bom número de pessoas aqui, mas não adianta os bancos estarem lotados se a alma da pessoa não foi transformada, né? Não adianta o banco estar lá ocupado, né, se o coração dessa pessoa não está aqui verdadeiramente como deveria estar. Então, nós precisamos amá-la do jeito que está, do jeito que ela é. Assim, aquela pessoa mais difícil na sua família, no seu convívio, ela precisa ser amada ali do jeito que ela está, não do jeito que você gostaria que ela fosse. Se você quiser de fato transformá-la. E por que isso? E o que isso tem a ver com o evangelho de hoje? Tem tudo a ver, se nós vamos entender isso já, né? Mas é preciso que nós amemos as coisas como elas estão hoje, porque é o que nós temos hoje, né? Não é do jeito que eu idealizei, não está do jeito que eu, né, idealizo, né? O idealismo nos tira da realidade. É só o amor que verdadeiramente transforma. O marketing, o empreendedorismo, né, mudaria as coisas externamente, né? Vamos mudar as coisas, né? Segundo o marketing, vamos pintar nossa igreja, deixar ela mais bonitinha, identificar isso aí, é possível que a gente faça, né? Vamos mudar o padre, né? Botar um padre mais simpático, talvez, né? Um Fábio de Melo da vida aí que canta, bonitão, né? O povo gosta, né? E isso vai atrair multidões, né? Mas isso vai de fato transformar as pessoas se elas vêm exatamente por isso, somente por isso, né? Então, se não transforma o coração das pessoas, a igreja não está realizando aquilo que deve realizar. Então, veja, né? Não é questão de números, é sempre uma questão de almas a serem salvas. É sempre isto. Nós estamos no 15º domingo do tempo comum, o 5º domingo depois de Pentecostes. Sempre importante fazer essa referência a Pentecostes, porque nós precisamos caminhar com o Espírito Santo, não com um espírito empreendedor mundano, mas com o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo nos conduzirá, ele deve nos conduzir de fato. E no evangelho de hoje nós temos esse escriba, esse mestre da lei, que faz duas perguntas muito importantes. A primeira, que devo fazer para receber a vida eterna? O que eu devo fazer? Assim como aquele jovem rico, mestre, o que devo fazer de bom para herdar o reino dos céus? Essa é a pergunta mais importante. O negócio da salvação, eu já dizia Santo Afonso Maria Ligório, o negócio da salvação é o mais importante de todos e infelizmente o mais negligenciado pelos cristãos. Nós passamos o dia todo pensando em como vamos ganhar mais dinheiro, em como vamos, no que vamos comer, em como vamos comprar aquela coisa que queremos tanto. Nós passamos o dia todo pensando, talvez no jantar ou no almoço que nós vamos ter, né? Com várias preocupações, né? Mas não passa, né, pelo coração da maioria de nós a preocupação de o que eu devo fazer hoje para estar unido a Cristo e herdar o reino dos céus. O que eu devo fazer? O negócio da salvação, ou seja, a salvação da alma é o mais importante e é o mais negligenciado, infelizmente. Por quê? Porque nós temos essa ilusão materialista de que nós vamos viver para sempre. Nós achamos que vamos viver para sempre. Então as preocupações se tornam as preocupações desse mundo somente. Não estou dizendo que você não deve ter essas preocupações. Tudo bem, se preocupe,
né, com o sustento da sua família. Se preocupe, sim, né? Se você precisa adquirir um bem ali, tudo bem, não tem problema se preocupar com isso, né? Desde que não caia na avareza ou em outras coisas, mas preocupe-se ao abrir os olhos de manhã, preocupe-se, a primeira coisa que deve vir à sua mente, que devo fazer de bom para herdar o reino dos céus, hoje, né? Dentre as coisas que tenho para fazer, o trabalho, o estudo, a convivência familiar, o que eu devo, como eu devo fazer estas coisas para de fato herdar o reino dos céus, né? Como permanecer na presença de Deus durante todo o dia, isso é fundamental. E aí a segunda pergunta que o escriba faz, né? Quem é o meu próximo? Mas por que ele faz a pergunta? Porque Jesus, né, diz, olha, você está me perguntando, mas como é que está na lei? E o escriba responde com aquele mandamento mais importante de todos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Veja, o mandamento de amar o próximo já existia no Antigo Testamento, tá? Não é uma novidade. A novidade é como você vai amar o próximo, né? Porque o Senhor diz: deixo-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É com o amor de Cristo, é com o Espírito Santo, né? Somente com o Espírito Santo, é com o amor de Cristo. Então, o escriba faz a pergunta, né? Quem é o meu próximo? Essa pergunta é muito importante, porque para o judeu, o próximo é somente outro judeu, né? Para o judeu ele tinha essa mentalidade. Hoje ainda tem isso, né? Então, o próximo para o judeu não era um samaritano, não era outro pagão, não. O próximo é somente aquele que tem o mesmo sangue de Abraão que eu, né? Então essa era a concepção do judeu. E por isso ele faz essa pergunta, né? Pode parecer óbvio para nós que, não, o próximo é todos, né? Todas as pessoas, independente de raça, né? Independente até mesmo de religião, sim, né? É o teu próximo. Mas para o judeu naquela época não era. E para muitos hoje em dia, infelizmente, não é, né? Porque a gente pode até pensar isso aí, mas muitos, né, se comportam como se o próximo fosse somente aquele que pensa igual a mim. Hoje em dia a divisão não é tanto uma divisão de raça, né, de sangue. Você não tem o sangue de Abraão, então sai daqui. Não. Hoje em dia a divisão é: você pensa igual a mim? Se pensa igual a mim, então muito bem, você é meu próximo. Se você pensa diferente de mim, você é um impuro, sai daqui. Você é um monte de ista. Aí você coloca um monte de ista aí na pessoa, né? E aí o padre tem que tocar nessa realidade, né? Por conta desse ano, né? E que é chato, o padre gosta de falar de política, eu não gosto. Mas tem que tocar nisso, padre? Tem tudo a ver com o evangelho de hoje, né? Porque tem gente, vou dizer de maneira ofensiva talvez, espero que ninguém se ofenda, né? Mas vai ser um pouco agressivo de fato a forma como eu vou dizer, né? Mas veja, tem gente, desculpa dizer desse jeito, mas tem gente que só tem 2 neurônios. Um se chama Lula e outro se chama Bolsonaro, né? Só tem esses 2 neurônios, né? Então essa pessoa, ela classifica as pessoas dessa maneira: esse é Lula, esse é Bolsonaro. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu já ouvi de uma pessoa, né? Não importa quem é, já ouvi. A pessoa se separou do esposo, porque o esposo votou na eleição passada, o esposo votou no outro candidato. Desculpa, isso é ter só 2 neurônios, né? Você classifica o outro por isso. Você categoriza o outro por isso. E desculpa, por uma coisa tão baixa, né? Então, assim, veja, isso toca a nossa realidade. Infelizmente, esse ano, famílias vão se dividir por conta disso, né? Não vou dizer que é uma bobagem, porque a política importa, né? Mas vista desse ponto de vista, desse jeito, é uma bobagem mesmo. Comparado com a família, o que é a política, pelo amor de Deus? A política é uma coisa, comparado com a sua família, né, que é um bem muito maior. Então veja, quem é o meu próximo? Aquele que pensa diferente de mim também é meu próximo. Aquele que vai votar no Lula é meu próximo. Aquele que vai votar no Bolsonaro é meu próximo.
Então, assim, a ideia aqui não é ficar, né, eu toco nessas realidades, não é para convencer alguém a votar em um candidato ou outro, eu não estou nem aí para isso, é problema seu, né? Agora, o ponto é, essa discórdia não deve existir. Você pode argumentar aí, né, debater, né, mas a discórdia não deve existir, ainda mais dentro da família, A gente não pode ter só dois neurônios desse jeito. Não é possível que a gente vai conseguir ser tão burro desse jeito. Desculpa dizer dessa maneira tão agressiva, né? Mas não é possível que a gente vai conseguir ser tão, né, tão ridiculamente burro desse jeito, né? Então, veja, por que o sacerdote e o levita passam adiante quando eles veem o homem lá ferido? Porque, segundo os padres da igreja, na interpretação deles, né, o homem ferido está ensanguentado, se ele tocar naquele homem, ele vai ficar impuro. E veja que é assim que as pessoas se comportam hoje. Não, você pensa diferente de mim, você é um impuro, sai daqui. Não vou nem me aproximar. E se me aproximar é para brigar ainda por cima, né? Veja, a gente vai segregando dessa maneira. Fala-se tanto de tolerância, mas é apenas uma falação, né? Porque a tolerância, né, a intolerância não se tornou por conta de, hoje em dia a intolerância maior não é por conta de raça, por conta de nada disso. A intolerância é porque o outro pensa diferente de mim, né? Ele tem que ser igual a mim, pensar como eu, né? Então, quem é o meu próximo? O meu próximo são todos ali, todos que têm convivência, todas as pessoas, né? Inclusive aquela pessoa mais difícil, eu dei o exemplo aqui da política, mas inclusive aquela pessoa mais difícil ali, da sua família talvez, que você tem que lidar, né? Veja, estas pessoas precisam ser amadas como elas são, do jeito que elas estão. Só isso pode transformá-las de verdade, só isto, né? E transformar naquilo que realmente importa, naquilo que mais importa, que é a salvação da alma desta pessoa. É isto que mais importa, né? Não é em qual política ela vai votar. Isso tem sua importância também, tá? Mas a salvação da alma dela é muito mais importante. Então, como é que nós amamos o próximo de maneira efetiva? Desejando para esta pessoa o bem supremo. Qual é o bem supremo? A salvação. A salvação, né? Então, padre, eu detesto o Bolsonaro, não gosto dele, detesto, porque todas as decisões dele são erradas, ele só faz coisa errada e pronto. Pois é, mas você precisa amá-lo, né? Padre, eu detesto o Lula, você precisa amá-lo. E como é esse amor? Desejar a salvação da alma dele, que ele se converta naquilo que precisa se converter, que ele mude naquilo que precisa mudar, se converter e ser salvo. É isso que é o amor ao próximo. É uma razão sobrenatural. Não é que eu tenho que achar ele bonitinho, dizer, nossa, está tudo certo que você faz. Não, você precisa amá-lo desejando a salvação da alma dele. Se você deseja o inferno para alguém, é você que está no caminho do inferno. Se você deseja o céu para essa pessoa, você está indo num bom caminho, né? Deus quer que todos os homens cheguem a um conhecimento da verdade e sejam salvos. Todos. Vai acontecer? Nós sabemos que não serão todos, né? Nós sabemos que não serão todos, mas nós desejamos e queremos, assim como Deus, que todos sejam salvos, até aquele seu maior inimigo, até aquele serial killer lá. É preciso que você queira a salvação dele. Ele tem que ficar livre, gordo, rico, cheio de dinheiro? Você tem que desejar isso? Não. Você pode desejar, inclusive, que ele seja preso, para que ele, na prisão, mude de ideia, se converta e seja salvo. Você pode desejar. Eu desejo que ele seja preso, porque ele sendo preso, talvez ele se converta e mude de vida. Pode desejar desse jeito. Se o fim último, se a finalidade for a salvação da alma dele. Agora, se é só por raiva, se é só por, né, movido pela raiva, aí, né, aí você não está amando de verdade, né? Então, o Senhor hoje, essa pergunta, né, veja, o que eu devo fazer de bom para herdar a vida eterna? E quem é o meu próximo? São duas perguntas muito importantes, muito importantes. E aí nós vemos essa parábola que, para encerrar aqui, né, ela simboliza a história da humanidade. De que maneira? Olha só,
esse homem que descia de Jerusalém para Jericó, aí nós temos duas cidades importantes, né? Jerusalém é a cidade de Deus, praticamente, né? Cidade escolhida por Deus. A Jerusalém celeste, vai dizer o livro do Apocalipse. E Jericó. Jericó é uma cidade amaldiçoada. Hoje mesmo no ofício das leituras, toca essa realidade aqui, fala-se dessa realidade de Jericó. Jericó teve aquele cerco, né, de Jericó, que todo mundo conhece, né? Josué foi lá, dando as 7 voltas lá, durante 7 dias e tudo mais, até que os muros da cidade caíram, depois de tocar a trombeta no 7º dia, e o povo gritar, né? O povo tocou-se a trombeta e o povo gritou, e os muros da cidade caíram, né? Deus entregou Jericó nas mãos dos israelitas, e ele entregou ao anátema, ou seja, era para destruir a cidade. Eles destruíram a cidade. Eles jogaram uma maldição, né? Sob condição, de certa maneira. Aquele que reconstruir essa cidade vai reconstruir sob o sangue do primogênito. Ou seja, quem inventar de reconstruir essa cidade, né, que era uma cidade perversa, né? Quem inventar de reconstruir essa cidade vai reconstruir sob o sangue do próprio filho. Né? E foi isso que aconteceu, né? Na época de Elias, né, um israelita inventou de reconstruir aquela cidade e o filho primogênito dele morreu, né? Então Elias vai lá e convoca, né, proclama que o céu vai se fechar e não vai ter chuva por 3 anos. Então Jericó é uma cidade amaldiçoada, tá? Não é uma cidade boa, mas é a cidade dos homens, para você ver. Então veja o símbolo, o homem está descendo de Jerusalém para Jericó, simboliza exatamente a queda do homem, lá no Gênesis, a queda dos nossos primeiros pais. O homem que tinha muitas graças, veja, Adão não sofria, né? Ele não sentia dor. Adão tinha as suas paixões todas ordenadas, né? Então ele não era escravo das paixões, ele não ficava irritado por nada. Nossa, não me deu bom dia, fiquei bravo. Não, ele não tinha nada disso, né? Vou comer até morrer, também não tinha nada disso. Ele comia simplesmente o suficiente, ele não tinha gula, não tinha luxúria, não tinha nenhum desses pecados. E veja, o homem perdeu tudo isso com o pecado original, ou seja, essa descida. Então ele é assaltado, né? Os assaltantes simbolizam quem aqui? Simbolizam o próprio demônio, o mundo, a carne, que nos rouba as graças de Deus, né? Arrancaram-no tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto, né? É assim a condição do homem quando nasce, né? Quase morto em pecado original, e por isso o batismo nos dá essa vida nova. E então nós temos esse bom samaritano. Quem é esse bom samaritano? É o próprio Cristo, né? É o Cristo que desce, né? Que desce para socorrer aquele homem. Veja, esse bom samaritano, ele viu, assim como os outros dois. O sacerdote viu e foi pelo outro lado. O levita viu e foi pelo outro lado, né? Mas o samaritano, ele viu e moveu-se de compaixão. A tradução aqui não é tão boa, né? Fala assim, viu, sentiu compaixão, né? Não, em latim está, et videns eum et misericordia motus est. Ele viu e moveu-se de compaixão. Não existe amor, não existe caridade verdadeira que fica parada. A caridade é um movimento em direção ao outro. Não existe caridade verdadeira parada, estática. A caridade é sempre um movimento para o outro, em direção ao outro, para o bem do outro. Ele fez curativos, derramando óleo e vinho sobre as feridas, né? O óleo aqui simbolizando a unção, os sacramentos aqui, tanto da unção dos enfermos, de certa maneira, né, como da confissão, e o vinho, símbolo também da Eucaristia, do Cristo que dá a sua própria vida, né, dando o seu próprio sangue a beber. Ele vai, então, deixa esse homem, coloca esse homem sobre o próprio animal, né? Depois colocou o homem em seu próprio animal, ou seja, símbolo de certa maneira da cruz aqui. E então ele leva esse homem, né, para uma pensão, uma hospedaria, né? Cuida dele, toma conta dele. Essa hospedaria significa também a igreja. Significa a igreja que recebe estes feridos e toma conta, né, até que Jesus volte no último dia. Quando Jesus voltar no último dia, o Senhor dará recompensa àqueles que cuidaram, né, destes homens que foram, né, desprendidos de tudo e foram deixados quase mortos, né? Então veja, essa parábola do bom samaritano é a história da humanidade, a história da humanidade. E como o Senhor foi bom para conosco. Por que nós devemos amar os nossos inimigos? A resposta é muito simples.
porque Deus nos amou quando nós éramos seus inimigos, diz São Paulo. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou por primeiro, dizia São João, diz São João na sua carta. Então veja, nós fomos amados quando nós éramos seus inimigos, do jeito que nós estávamos, do jeito que nós somos, independente do que fazemos. Então, importante que nós aprendamos essa lição. As pessoas precisam ser amadas antes de se tornarem amáveis. Importante que nós pratiquemos isso, para nós nos imitarmos cada vez mais nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.